Anas e Marias. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Paulo Lesse. Dr. Paulo Lesse, cirurgião vascular, vai contar um pouquinho sobre uma outra área dele também. Tem tanta coisa para a gente aprender nesta área e eu não podia deixar de dividir com você sobre esse assunto. Vamos tirar as nossas dúvidas? Dr. Paulo, muito obrigada, viu? Prazer, Ana, sempre estar aqui com você. Bacana mesmo poder aprender muito mais com você. Além da cirurgia vascular, tua área é? Cirurgia vascular e endovascular. Endovascular. Isso. Aproveita e já vamos dar uma base geral para todo mundo que está aprendendo com a gente. Quais são os assuntos a serem abordados nessas duas áreas? Olha, eu acho que para entender um pouco melhor a especialidade, a gente tem que saber que a circulação tem duas partes. Ok. Uma que distribui o sangue para o corpo todo. Então, o nosso coração bate e vai jogar o sangue e alimentar todo o nosso corpo. Esse sistema é o nosso sistema arterial. Ok. Muitas doenças acontecem aí. Distribuiu o sangue, alimentou os tecidos, esse sangue vai voltar e ele volta pelas veias. Então a cirurgia vascular não trata só das veias, das artérias e das veias. Além disso, tem um terceiro cidadão aí, que é o sistema linfático, que contribui ajudando nesse retorno da linfa, que são grandes proteínas e água. Então nós temos esses três sistemas que a gente cuida: o arterial, o venoso e o linfático. E eu observo que o mundo está ficando obeso, né, doutor? Infelizmente, sim. A obesidade é uma doença crônica mundial, principalmente hoje que a gente vê que a alimentação está muito complicada, tem muita alimentação ruim, tem muita gente sedentária. E eu posso usar o termo retorno venoso, né? Esse retorno venoso numa pessoa obesa é bem mais complicado. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobretudo aquele assunto que incomoda muito a mulher, principalmente, no pré-menstrual, que ela fica inchada. O que a gente pode, primeiro, o que é isto? E depois, o que a gente pode fazer para ter uma qualidade de vida melhor? Eu penso que toda essa evolução do ser humano, que todos nós nascemos para ser quadrúpedes, sim. E a evolução colocou a gente de pé. Com isso, criou-se um grande problema. O sangue tem que subir uma longa escada. E ele vai subir pelas veias, como eu te falei, pelos linfáticos. Além disso, para esse sangue subir, ele precisa da ajuda do músculo, dos membros inferiores. Então nós temos uma bomba muscular que vai empurrar esse sangue. Mas olha o que aconteceu. Nós passamos a ficar de pé, criamos o carro, a cadeira, o supermercado e ficamos o dia todo parado. Com isso, o retorno do sangue é muito lento e começa a acumular nas pernas. E isso vai dar a maioria dos inchaços que nós temos. É uma questão da nossa rotina, do nosso hábito de vida. Com isso, a gente ganha peso. O ganho de peso aumenta o volume abdominal, comprime as veias, retarda mais ainda, incha mais. Então, as situações principais aí, a rotina nossa e a obesidade. Lógico que existe uma característica genética nisso tudo. Tá. Tem pessoas que herdam essa facilidade de ter uma doença vascular, tanto arterial, como os aneurismas, as doenças do colesterol hereditária que vão
atuar nas artérias, trazendo o derrame, o infarto, a trombose das artérias, as gangrenas, a perda de membro, e isso em função do colesterol que pode ser hereditário e, na maioria das vezes, alimentar, e pela falta de exercício. Já a doença das veias, as varizes, né, que é o nosso dia a dia. Isso que eu ia falar agora. Essas doenças venosas, elas têm uma característica genética. A pessoa nasce com essa facilidade da veia se dilatar, mas além disso, a nossa rotina, ficar muito de pé, ficar muito sentado, falta de atividade física e ganho de peso. Então, tudo isso aí vai contribuir para as doenças vasculares aí no nosso dia a dia. Doutora, nós vamos entrar um pouquinho agora na minha área, né, que é a área da estética. Vamos falar um pouquinho sobre as telangiectasias, os microvasinhos de face. Há anos, a preocupação grande de fazer, por exemplo, uma retirada dessa telangiectasia por conta da visão. O que tem de moderno hoje? Por que eu vou te perguntar isto? Porque na minha área, a gente entende que o melasma, que são aquelas manchinhas da pele, elas acontecem antes do melasma surgir. Essa telangiectasia, ela acaba rompendo, escurecendo e aumentando, e é um dos pontos mais importantes para a formação desse melasma. Sim. Então, o que é feito hoje? Existem aí os lasers, o que é que você faz hoje para combater a telangiectasia? A telangiectasia, que são esses pequenos vasos, né? Eles acontecem em qualquer parte da pele. Então, são os vasinhos, pequenos vasinhos de drenagem da pele. Acontece muito nas pernas, nos membros inferiores, bem mais que na face, que no tronco. Mas qualquer lugar pode ter. Nos membros inferiores é um pouco mais fácil de tratar. As escleroterapias, que é a injeção de produtos químicos, a gente consegue resultados excelentes. Existe laser, que também consegue ajudar, mas já tem um custo mais elevado. Eu penso que em custo-benefício, a escleroterapia química tem tanto benefício quanto o laser, com um custo bem mais baixo. Incrível. Então dá para a gente resolver bem. Agora, as telangiectasias de tronco, tem muitas mulheres que têm telangiectasias embaixo da mama, incomoda bastante. Aí é possível fazer a escleroterapia química também, ou laser. Agora, na face, a gente não usa a escleroterapia química, porque esse medicamento pode causar uma úlcera, uma ferida na face, e aí vai ficar essa lesão definitiva. Então a gente prefere o laser ou a fulguração. A fulguração é um eletrocautério, que a gente cauteriza o vaso. Também consegue resultado bastante bom. Interessante, né? Olha, eu puxei isso aqui para a estética, né? Porque eu queria falar sobre o melasma. E aí, então, a gente vai continuar falando da telangiectasia. Vamos, então, para as pernas agora. Quem tem muita telangiectasia é porque ela está com uma doença, ela internamente ela tem um vaso adoecido. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim. A telangiectasia, que são esses pequenos vasos de drenagem da pele, vão recolher o sangue da pele, levar para uma veia maior, e esta veia então vai retornar ao coração. Esse vasinho que dilatou, que a nossa pele é forrada desses vasos e a gente não vê no dia a dia, quando ele dilata, são os vasinhos ou telangiectasias. E aí nós vamos tratar por uma questão estética. Podem ou não
ter uma veia doente por baixo. Por isso que é necessário uma avaliação antes. Se houver esta veia doente, dilatada, alimentando o vaso, você precisa primeiro tratar a veia. Tira a alimentação do vaso. Depois você vai tratar o vaso com escleroterapia, laser, Claro. espuma, uma série de maneiras, né? Quando você fala tratar, é fazer a cirurgia retirando esta veia. Isso seriam as varizes. Sim, essas veias, né? A veia, o vasinho, quando dilata, chama telangiectasia. Isso. A veia, quando dilata, chama varizes. Então, a varizes é uma veia dilatada. A melhor maneira da gente tratar é cirúrgico. Nós temos uma técnica, que é a técnica da microcirurgia de varizes, que vale a pena a gente falar que foi desenvolvida por um brasileiro e o mundo todo usa. Olha aí. O mundo todo usa essa técnica, que deixa pequenas marquinhas que com o tempo até desaparecem. Dessa forma a gente consegue tirar essas varizes, é uma cirúrgico, tira essas varizes e depois trata o vaso. O laser tem entrado nessa área de secar varizes, mas tem que ser uma varizes muito pequena para você fazer o laser transdérmico, ou uma varizes muito grande para você fazer o laser endovenoso. Você pega uma fibra de laser e passa dentro da veia e fecha a veia, sem retirar. Também é uma forma de tratar. Muito legal. E aí incomoda tanto, vamos voltar para a questão do inchaço, né, nos membros inferiores. Para a mulher incomoda demais. A gente tem vontade de usar uma bermuda, uma sainha, um biquíni e realmente isso incomoda muito. Existe, obviamente, aí uma outra área que eu acho que a gente vai ter que marcar uma outra conversa para falar sobre lipedema, que tem sido muito falado ultimamente. Às vezes as pessoas confundem, principalmente na parte superior da coxa, se é uma celulite, se não é. Esse vale a pena um assunto todinho só sobre isso, não é, doutor? Exato. Não é? Sim. Agora, vamos falar um pouquinho sobre esse inchaço mesmo dos edemas inferiores. O que a gente pode fazer para melhorar? Vamos imaginar uma pessoa mais jovem, né? Um adulto jovem, e não uma pessoa que tenha doenças importantes que tragam inchaço. Okay. Porque aí você tem que tratar a doença. Sim. Então tem uma ciência cardíaca, uma série de doenças outras que levam ao inchaço, problema renal. Então esses daí precisam do tratamento da doença. Excelente, aí entendi. Agora, vamos pegar esse inchaço do dia a dia. Isso, né? A maioria absoluta desses inchaços devido à nossa situação que você falou lá no começo da nossa conversa. Exato. Por estar de pé, e pior ainda mais quando ficamos parados. Então, para a gente resolver isso, precisamos movimentar. Vida é movimento. Trabalhar a bomba muscular. Tá. Então, esse é o primeiro caminho. O famoso personal trainer que vai trabalhar a tua musculatura. Alimentação, pouco sal, não ganhar peso, tudo isso vai ajudar muito na melhora desse inchaço. Algumas vezes esse inchaço vem aí de longa data, né? Anos e anos, a pessoa trabalha no comércio, outras situações, e acaba essa retenção de líquido nas pernas a fazer um processo inflamatório de uma rede de canais que nós temos embaixo da pele, que é o nosso sistema linfático. Aí já adoece o sistema linfático. Então, nesse caso, nós precisamos tratar o linfático. Aí nós vamos usar algum medicamento, drenagem linfática, meia elástica, que vai ajudar bastante. Ana, Maria, você ouviu o Dr. Paulo comentar que o sistema linfático
está embaixo da pele. Sabe por que eu estou falando assim com as pessoas que estão nos ouvindo, doutor? Porque é muito comum, às vezes, a gente fazer uma drenagem linfática e a cliente fala assim, nossa, eu saí roxa de uma massagem, de uma drenagem linfática. Não foi drenagem linfática. Fizeram uma massoterapia pesada em você. Fica a dica, vamos aprender com o doutor. Não é verdade? Exatamente. Porque a gente, quando você, pena que não dá para chegar aqui, mas quando você faz esse movimento, que houve atração do tecido, pronto, faz o outro movimento e traz, faz o outro e traz. Aqui eu tô levando o líquido linfático para onde ele deve circular no organismo. Tá certo, doutor? Exato. Vamos bater esse martelo até as pessoas entenderem? O sistema linfático é uma trama de vasos, pequenos vasos, que eles carregam água e grandes proteínas. As grandes proteínas não conseguem entrar dentro da veia, elas vão subir pelos linfáticos. Por isso que os inchaços linfáticos são mais duros, devido à proteína. Então essa malha de vasos sobe o membro inferior, o membro superior, e vai desaguar no gânglio, que é a nossa íngua. Então nós temos gânglios na virilha, embaixo do braço, dentro do tórax, no pescoço. Quando tem um processo inflamatório infeccioso, principalmente, ele vai inchar. Inchar e você sente. Sente. Esse aí é o nosso sistema linfático. Ele também funciona como uma defesa nossa do organismo. Então, para você fazer uma drenagem linfática, a primeira coisa que você precisa é esvaziar o gânglio. Como que você vai empurrar água e proteína numa lagoa que está cheia? Exato. Não vai dar certo. Então, você precisa fazer o esvaziamento ganglionar e aí sim a drenagem linfática, e como você mostrou muito bem, é muito suave. Não é apertando, machucando. Não, você vai machucar o linfático. É uma coisa muito suave. E aí, ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Vai atrapalhar e vai atrapalhar. Doutor, como o tempo passa quando a gente fala de coisa boa, que a gente aprende. Eu não sei como te agradecer, simplesmente muito obrigada. Quero poder contar contigo sempre pra gente falar. Vamos marcar um outro compromisso da gente falar sobre lipedema? Vamos. Vamos? Os linfedemas, lipedemas. Linfedema, lipedema, explicar por que essas duas palavras. Estou com a pessoa certa. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Obrigada.